Olá, quarantenados, tudo bem? Eu sou a Thaís e hoje eu vim contar uma história para vocês. A história que eu vou contar hoje, ela é de origem africana. É um conto africano que está dentro desse livro aqui, ó, As Narrativas Preferidas de um Contador de História. O nome desse conto africano chama Carne de Língua, mas eu só vou contar essa história depois que você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Combinado? Há muito tempo atrás, havia um rei que se apaixonou por uma rainha. Os dois então se casaram e foram morar no reino. Chegando lá, assim que a rainha pisou seu primeiro pé no castelo, ela começou a adoecer. E ninguém sabia o motivo específico. Ela começou a ficar cada vez mais magra, cada vez mais pálida, cada vez perdia mais a cor das suas bochechas e da sua boca. O rei já não sabia mais o que fazer. A rainha não comia, a rainha só ficava deitada e adoecida. O rei chamou então médicos do mundo inteiro para tentar descobrir o que a rainha tinha. E nada adiantou. Ele chamou também curandeiros que examinaram a rainha e não acharam nada de errado, mas ela continuava a ficar cada vez mais doente. Fizeram chás de ervas, rituais, tudo, mas a rainha continuava adoecendo dia após dia. E isso entristecia demais o rei, que amava muito a sua esposa. Então, ele mesmo decidiu sair para procurar uma cura para sua amada. Então ele andou mais um pouco, passou por estradas e vales, até que lá na frente ele encontrou uma casinha. Eu moro numa casinha de palha que fica de trás da muralha daquela serra colar. De longe ela nos parece arruinada, mas de perto ela é juncada de baunilha e manacá. E olhando pela janela daquela casinha simples, o rei viu um homem que mexia os lábios sem parar. Ele viu também uma mulher na frente dele, que estava saudável, feliz e não parava de dar risada. O rei imediatamente foi até lá e bateu na porta. Quando o camponês abriu a porta, imagine sua surpresa. Vossa Alteza, o que está fazendo aqui? Então o rei explicou a situação. Olha, camponês, meu querido súdito, a minha esposa está lá na minha casa doente, definhando aos poucos. Eu quero saber o que você faz para sua esposa estar assim tão bonita, saudável e radiante, rindo, com alegria de viver? Então o seu súdito lhe disse: olha, meu rei, todos os dias eu dou para minha esposa carne de língua. Carne de língua? O rei ficou refletindo, achou aquilo meio esquisito, mas pensou: está bem. Assim que voltou para o seu reino, chamou o cozinheiro e ordenou que ele fizesse uma sopa de língua, com todas as línguas dos animais que pudessem ser encontrados ali por perto. O cozinheiro pensou um pouco, era muita língua de muito animal, mas ele não ia dizer não ao rei, não é mesmo? Então ele mandou que o caçador caçasse os animais para poder fazer aquela sopa de língua. Quando a sopa ficou pronta, o cozinheiro levou até o rei e o rei levou até a sua esposa, que já estava acamada. O rei, então, com muito cuidado, começou a dar sopa para sua esposa. E assim aconteceram uns dias e semanas, mas a sua esposa não melhorava nem um pouquinho. Ela continuava a ficar cada vez mais doente. E pior ainda, parecia que a esposa, que a rainha, só tinha um sopro de vida, de tão fraca que ela estava. O rei estava ainda mais desesperado e então chamou o soldado. Soldado, vem aqui.
E o soldado de prontidão, sim, meu rei. Então o rei lhe contou toda a situação e disse: vá até a casa daquele camponês e traga a esposa dele aqui e, por favor, leve a minha esposa para lá para ver se ela melhora. E a troca foi feita. A esposa do camponês foi para o castelo e a rainha foi lá para a casa do camponês. E o rei continuou alimentando a esposa do camponês com a sopa de língua todos os dias, mas nada acontecia. Pior, a mulher do camponês, que antes estava toda boa e saudável, agora estava doente, estava perdendo a cor e a vida novamente. Ai, depois de semanas, o rei já não sabia mais o que fazer. Pensa no desespero do homem. Foi quando ele decidiu que ia novamente na casa do camponês. E ele viajou, andou, até chegar naquela casinha simples. E de longe, ele viu o camponês gesticulando a boca. E na frente dele estava a rainha. A rainha estava toda corada, feliz e saudável, dando gargalhadas. O rei, sem entender aquilo, já foi logo entrando na casa do camponês, pedindo licença e dizendo: o que está acontecendo? A sua esposa está na minha casa morrendo e minha esposa está aqui toda boa, feliz e saudável? Eu não entendi. Eu dei carne de língua todos os dias, para minha esposa e para a sua. O que está acontecendo? O camponês, então, perguntou para ele: que tipo de carne de língua que a Vossa Alteza deu para minha esposa e para a rainha? O rei logo foi dizendo: carne de língua de todos os bichos que eu encontrei. Oh, Vossa Alteza, o camponês começou a gargalhar. Não foi isso que eu quis dizer. A carne de língua que eu dou para minha esposa e para a sua são as histórias que saem da ponta da minha língua. Então, fazia sentido, o rei começou a pensar, porque anteriormente sempre via que o camponês mexia sua boca e conversava muito. Eram as histórias. A partir disso, todos os dias, o rei prometeu à sua rainha que lhe daria carne de língua pelo resto da vida. Contaria todos os dias uma história diferente até o fim da vida deles. Bom, por isso que esse povo do Quênia, que é a origem dessa história, diz que as histórias são boas para as crianças, são boas para os adultos, para os jovens, para os idosos, inclusive para os reis. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Muito obrigada por terem assistido a história até aqui. A história está dentro desse livro aqui que eu já mostrei. Eu quero que vocês curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para poder acompanhar tudo de legal que sai aqui sempre, tá bom? Um beijo e tchau!